Amém, queridos? Que linda apresentação, né? Que homenagem tão maravilhosa. Hoje nós estamos comemorando, né, o Dia das Mães. E com certeza esse tempo aí de comemoração tem sido um momento de comunhão, momento de telefonemas, momento de presentes também, né, para a mamãe. Então queremos nesse momento aproveitar e desde já agradecer. Mais uma vez estamos aqui, mais um culto online, onde nós vamos ministrar a Deus, ministrar sobre a sua vida também. E principalmente hoje, né, que é um dia tão especial, que é o Dia das Mães, né? Então desde já quero parabenizar a todas as mamães, mais uma vez, e dizer o quanto que você é preciosa. Nós, como mães, né, somos consideradas mulheres guerreiras, né? E nesse dia, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus a todas as mulheres, a todas as mamães, e com o tema Minha Mãe é Incrível. Né? Você que é filho, que está aí próximo da sua mãe, eu quero que você vire para ela nesse momento e dê um abraço bem apertado nela e diga para ela: você é incrível. Diga isso para ela. Ok, eu sei que sua mãe com certeza deve ser uma mulher incrível. Mas quando nós falamos sobre o que é ser uma mulher incrível, o que é ser uma mãe incrível, como mães, nos foi dado uma responsabilidade de ensinar nossos filhos, de cuidar, de mostrar cada vez mais o caminho e com muita sabedoria, né, embora muitas vezes enfrentando algumas dificuldades na criação, mas requer de nós, mulheres, uma atitude, comportamentos, exemplos em muitas áreas das nossas vidas, onde nós podemos ser útil na vida dos nossos filhos. E eu gostaria de falar nesse dia, né, para todas as mães, para aprendermos aqui, eu e você, junto com 3 mulheres que tiveram uma grande contribuição na vida dos seus filhos, sejam elas com atitudes erradas, sejam elas com atitudes corretas, porque nós sabemos que como mães nós não somos perfeitas, né? Mas procuramos estar indo para o caminho da perfeição, né? Precisamos buscar isso a cada dia mais. Então eu gostaria de ver com você nesse dia um exemplo de 3 mulheres, o que elas nos ensinam, o que nós podemos aprender com essas mulheres, à luz da palavra, o que nós podemos ter para nós como exemplo, como aprendizado, para não cometermos os mesmos erros que algumas delas até cometeram, e ao mesmo tempo aprender com os seus erros e também aprender com os acertos na vida delas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 25, nós vamos estar lendo a partir do versículo 21. A primeira mulher que eu vou estar falando aqui, uma mãe abençoada, mas que também em um dado momento da sua vida deixou a desejar em algumas áreas da sua vida. Então nós vamos estar falando sobre Rebeca. Rebeca, a esposa de Isaac, né, como muitos conhecem. Então Rebeca era uma mulher estéril, ela foi mãe de gêmeos. Então a Bíblia fala aqui que depois de um certo tempo, depois de 20 anos já casados, quanto que ela desejava ser mãe, e um dia Isaac orou ao Senhor. E olha o que a Bíblia fala em Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Então, uma jovem, né, que era estéril, mas que quando Deus ouviu a oração de Isaac, ela engravidou, e engravidou de 2 crianças, não foram gêmeos. E a Bíblia menciona que o primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó.
Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então, dois homens muito conhecidos. Geralmente nós ouvimos muito a história de Jacó, de Esaú, de toda a trajetória, de toda a sua vida. Mas uma das coisas que nós atentamos aqui, queridos, na vida dessa família, é que a Bíblia menciona que nessa família havia um conflito familiar. Ou seja, a Bíblia fala que Rebeca tinha preferência, tinha algo mais especial por Jacó. Por outro lado, Isaac por Esaú. Então, nós já começamos a ver um conflito familiar. Mas o que eu quero me deter é sobre a vida de Rebeca como mãe diante desse conflito. A atitude que ela cometeu, mesmo conhecendo a Deus, mesmo temendo ao Senhor, porque era uma mulher que foi escolhida justamente para casar com Isaac, né? Uma escolha, foi algo vindo do seu pai Abraão, porque não queria que ele se casasse com uma mulher cananeia, mas foi um projeto já feito pela família, para ele ter já servindo a mesma família, seguindo os mesmos princípios, os mesmos preceitos. E Rebeca era uma mulher, a Bíblia fala que Rebeca, ela era uma mulher muito formosa, ela era uma mulher hospitaleira, era uma mulher serva. Mas no decorrer do tempo, depois que a maternidade chegou na sua vida, nós podemos ver que essas atitudes começaram a mostrar um outro lado. E não somente como uma mulher, mas como uma mãe. E nós vamos ver aqui algumas áreas em que Rebeca deixou a desejar, que foi justamente como consequência desse conflito familiar que já havia naquele lar, naquela casa. Uma das primeiras atitudes que Rebeca teve no seu convívio com sua família como mãe é que ela foi desrespeitosa. Por que desrespeitosa? A Bíblia fala que nós devemos tratar a todos com devido respeito, que devemos honrar uns aos outros, que devemos honrar a Deus e honrar ao rei. Então, muitas vezes, nós lidamos com situações onde nós vemos mães que poderiam mostrar algo mais respeitoso com relação à sua casa, ao seu cônjuge, com relação à família, a vários ambientes em que ela está convivendo. Mas a Bíblia fala que quando isso acontecia, é pelo fato de, dentro de todo esse conflito familiar, Rebeca por ter essa preferência por Isaac, né? Ela ouviu quando Jacó falou que queria dar a bênção para Esaú, da primogenitura. Então, por causa disso, ela fez o quê? Ela chegou até Jacó e falou o que tinha ouvido acerca do seu pai. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 24, a partir do versículo 6. Disse Rebeca a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Ela começou ali a tramar uma situação. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo em vez de bênção. Trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai, traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou para uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então, nesse momento, ela já começa a mostrar alguma atitude. Imagina comigo aqui a cena, queridos.
a mãe ali falando com o filho: meu filho, é o seguinte, você vai lá, você pega aquele cabrito, você traz, eu vou preparar a comida e vou fazer aquela coisa bem legal para o seu pai, né, do jeito que ele gosta. E a criança começa a entrar um questionamento, né? Aquele filho começa a questionar: mas meu pai, ele não vai perceber que sou eu? Ele não vai perceber que não é Esaú, mãe? Imagina aquele filho tendo que lidar com essa situação onde a mãe começa a ter uma atitude que, conhecendo a Deus, começa a quebrar alguns princípios que vai contra aquilo que Deus ministra, daquele conhecimento que agrada o coração de Deus. E aí o que acontece? Em meio a toda aquela situação, você consegue ver uma mãe dando um mau exemplo. E ela começa a ter esse tipo de atitude. Ela se coloca na posição de desrespeito. Não respeita Isaac. A Bíblia fala que ele já era de idade, já estava cego, né? Imagina uma mãe tramando com o filho: vamos lá, pode deixar comigo que eu vou enfeitar, vou colocar você aí um espelho, você vai parecer com seu irmão. Meu filho, não se preocupe, que esse lado aí é comigo. Imagina o que essa mulher estava passando para seu filho como mãe. Outra atitude que ela teve diante de toda essa situação, ela foi enganadora. Jacó é conhecido, muitos conhecem, nós falamos muito sobre Jacó, que ele é conhecido como enganador, como trapaceiro. E nós, como mães, passamos a maior parte da nossa vida com nossos filhos. E com certeza, no decorrer da sua infância, no dia a dia, Jacó deve ter visto, em algum momento, áreas na vida da sua mãe que também levaram ela a ser uma pessoa que, com certeza, enganava. Então, às vezes, não foi algo que ele se surpreendeu. Ele não diz assim: nossa, mas mãe, você está me dizendo isso? Ele só questionou: e se meu irmão, se meu pai me reconhecer, como vai ser? Né? Então, assim, houve um questionamento da parte dele. Mas, com certeza, deve ter visto muitas vezes, com certeza, outras áreas que a Bíblia não menciona. Mas também nós não manifestamos assim do nada atitudes erradas, né? Com certeza é um processo. E a Bíblia fala em Provérbios 12:20: o engano se apodera do coração dos que vivem planejando mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então havia uma certa maldade no coração daquela mulher, né? Daquela mãe, porque ela tramou ali enganando o marido. Outra área também que nós vemos o quanto que ela cometeu essas atitudes totalmente contra os princípios de Deus. Ela foi mentirosa. A mentira deve ser tratada com muita seriedade dentro de casa, porque ela estava pegando o seu filho, estava ali levando o seu pai, montando um cenário. Para quê? Para poder fazer com que o seu filho favorito, predileto, fosse abençoado, tivesse como se fosse aquele momento bom para ele, como se aparentemente proveitoso, mas nas entrelinhas ela não estava tendo um entendimento e a sabedoria em Deus do quanto aquilo que ela estava fazendo era errado. Então, nós, muitas vezes, como mães, querido, nós precisamos entender que nossa vida precisa ser exemplo para os nossos filhos. Nós olhamos para a vida de Rebeca e vemos assim que a Bíblia menciona que ela era uma mulher formosa, respeitosa, como eu falei ainda há pouco. Porém, isso muitas vezes fez com que ela caísse por água abaixo. Tudo isso que ela estava fazendo, tudo aquilo que por muitas vezes ela ouviu acerca do Deus de Abraão, aquele Deus que fez grandes coisas, maravilhas na vida dos avós dos seus filhos, e de repente agora ela estava vivendo essa situação, montando esse cenário. Como mães, precisamos dar exemplo aos nossos filhos e não deixar que muitas vezes atitudes erradas se manifestem. Sabe, queridos, nós precisamos encarar como mães, jamais aceitar mentira em nossa casa. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Não, muitas vezes, quando nós lidamos com mãe, né, assim, geralmente você pensa assim: não, a mãe, ela é aquela pessoa, é a melhor amiga. Geralmente os filhos confiam logo na mãe. E nós lidamos muitas vezes diante de um famoso esconde segredo da mãe. E filho,
né, com o filho e a filha, a mãe está ali com o segredinho e não conte para o papai. E muitas vezes, em alguns casos, em algumas famílias, o último a saber é o pai, porque muitas vezes fica sendo gerado, muitas mães às vezes ficam cobrindo os seus filhos nos seus erros, não confessam, não instruem, sabe? E muitas vezes lá na frente as consequências vêm por causa daquela atitude errada, daquela mãe que poderia ter sido exemplo para aquele filho, mas ela vem com o famoso segredinho e acaba não sendo uma boa influência. Então, isso nós precisamos aprender, sabe, queridas? A nossa maternidade jamais deve estar acima do nosso compromisso com Deus e com a nossa família. Nesse momento, o que falou mais alto foi os interesses de Rebeca. Foram os interesses para com seu filho predileto. Mas ela não atentou o quanto aquilo era sério, quanto ela estava cometendo algo forte, algo que marcaria para sempre a vida do seu filho. E a Bíblia não menciona, mas depois desse processo, de todo esse acontecimento que houve na vida deles, de Jacó, depois de toda essa trama, né, que se manifestou, Jacó precisou sair de perto da sua mãe e a Bíblia não relata, mas provavelmente em sua velhice Rebeca nunca mais o viu. Então muitas vezes nós colhemos consequências de atitudes que nós precisamos temer a Deus, cuidar para que essas atitudes não façam parte da nossa casa. Precisamos ensinar os nossos filhos a verdade, a não mentir, a não enganar, mas nós precisamos ser exemplos, não ser pessoas que tramam, né, como a Bíblia fala, tramam contra o mal, mas precisamos nos posicionar como mulheres separadas por Deus, que fomos agraciadas por Deus para sermos mães com temor a Deus para essa geração. Outra mãe que eu gostaria de falar aqui para você é sobre a viúva de Sarepta, uma senhora que acolheu o profeta Elias e, apesar de ser muito pobre, morava em Sarepta, uma terra pagã a norte de Israel. Mas nós vamos ver o contexto dessa mulher aqui. O que nós podemos aprender com essa mãe? O que aconteceu? 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mãe viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então disse Elias: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dela primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Imagina comigo aqui, queridos, olha, o contexto em que essa mulher está vivendo. A Bíblia fala que ela era mãe e viúva, não tinha quem a amparasse numa dificuldade, principalmente o contexto em que eles estavam vivendo, uma época de fome e seca. Mas essa mulher, sendo mãe, diante de um homem de Deus, que chega ali, a qual Deus enviou aquele homem para ir até lá, vai até Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Mas a Bíblia fala que ela tinha somente um pouquinho de alimento. E o que acontece? Ele, profeta, pede para ela: vai lá, faça o que tem aí, não se preocupe, mas tem um detalhe: eu quero que você faça primeiro para mim. Então o que nós vemos aí? Imagina você numa situação, mãe, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, né? Quantas necessidades, quantas pessoas estão passando por necessidades, por dificuldade. E principalmente nós, como pais, como mães, primeira coisa que a gente pensa no alimento dos nossos filhos. A gente pode até ficar sem jantar, mas a gente economiza para dar para a criança. A gente fica sem comer, mas tem que ter o alimento dos nossos filhos. Porque isso é da natureza materna, dos pais, isso é essa proteção, esse cuidado. Mas a Bíblia fala que essa mãe, ela foi uma mulher que nos ensina algo muito lindo. Ela foi uma mãe generosa. Quem nos dias de hoje poderia dar o último alimento de sua casa? Imagina você comigo tendo um
último alimento, o último pedaço de pão, o último pouquinho de leite, um alimento que seu filho tem o hábito de comer, e de repente chega alguém na sua casa e pede uma comida para você, e você tem somente aquilo ali para o seu filho, porque a Bíblia diz que ela disse, para mim com o meu filho, né? Então assim, aquele homem vem e pede para ela aquele alimento que tinha. Imagina se fosse conosco nos dias de hoje, né? Geralmente, como mães, como eu falei, nós somos tendenciados a cuidar bastante dos nossos filhos, né? A dar o melhor para eles, a que eles se alimentem bem. Mas a Bíblia fala que essa mulher, diante de um homem de Deus, ela agiu como uma mulher com coração generoso. E a Bíblia menciona que depois desse ato que ela fez, a bênção do Senhor se manifestou por vários e vários dias. E às vezes, queridos, nos dias de hoje, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a importância de sermos generosos, de ensinar nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus com princípios e entendimento do compartilhar, do dividir, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né, história, quantas vezes eu já ouvi pessoas comentando aquela famosa frase que diz assim: esconde a comida que quando saírem a gente come. Às vezes tem só um pouquinho de comida, e chegou alguém, esconde essa comida, esconde. Vai, coloca lá dentro do fogão, guarda aí, porque não vai dar para todo mundo mesmo, então essa comida é só para nós. Esconde ali, né? Então, às vezes, aí, o que acontece? Os filhos vão sair guardando e tudo. E o que acontece? A gente começa a passar um mau exemplo para os nossos filhos. O que tem, vamos compartilhar. O que tem, vamos dividir, né, com quem precisa, com quem está necessitando. E muitas vezes a gente acaba entrando nesse desespero porque o medo entra junto. O medo de não ter o que comer, o medo da falta do alimento. Então a gente precisa, como mãe, entender e ensinar os nossos filhos o quanto que eles precisam ser mais generosos. Infelizmente, querido, nos dias de hoje tem se levantado uma geração de pessoas, infelizmente, cada vez mais egoístas, que só pensam em si, naquilo que elas acham que é o correto, naquilo que elas acham que é o certo. E a gente, sem que a gente perceba, a gente acaba passando isso para os nossos filhos. E como mães, como nós aprendemos com essa mãe? Ela não era casada mais, já era viúva, não tinha quem lhe ajudasse, não tinha um apoio, um marido, um homem na casa. Ela mesma estava ali juntando os cavacos para fazer aquele último alimento. A Bíblia fala que ela foi ali se esforçando para cuidar daquilo. Outra coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela foi uma mulher verdadeira, foi uma mãe verdadeira. Quando ela diz assim, olha, só tenho um punhado de pão. Então, naquele momento, ela consegue ser bem sincera com o profeta. Olha, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, só dá um punhado de pão. Então, ela consegue mostrar ali a realidade. O que ela não faz rodeios, ela foi bem sincera. E quantas vezes nós fazemos rodeios em algumas situações, muitas vezes não somos verdadeiras, não ensinamos a verdade, aquilo que precisa muitas vezes ser ensinado, ser dito, em algumas situações que nós passamos nas nossas vidas. Agora, muito cuidado, porque às vezes as mães são tão verdadeiras, né, que geram até filhos mal educados. Não estou falando nesse sentido de ser verdadeiro, de falar o que pensa, o que acha, mas dentro de um contexto. E aí, diante daquilo, ela poderia muito bem, né, se fosse uma pessoa que não tivesse índole, se não fosse uma pessoa que não tivesse esse coração, essa atitude generosa, embora ela, quando ela chega diante do profeta, ela fala o seguinte... Quando ela se refere ao profeta, ela chega e diz assim: então se levantou Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água. Começa com a água, mas depois que ela traz a água, ele vai e pede além da água. Não quero somente água, quero comer, eu estou com fome. E eu fico imaginando aquela cena, aquela mulher ali, com aquele pouquinho de alimento, né? Então, é muito importante nós termos esse entendimento. E uma coisa que nos chama a atenção também, aqui em 1 Reis 17, no versículo 12, diz o seguinte, ela falando para o profeta: vive o Senhor teu Deus. Ou seja, era uma pessoa que não conhecia de ouvir falar de Deus.
acerca de Deus, mas ela se refere, olha, existe o teu Deus. Porque aquela mulher morava numa terra pagã. Mas para você ver uma mulher que morava em uma terra pagã, que se refere ao profeta como o teu Deus, não como o nosso Deus, mas o teu Deus. Mas de repente ela começa a ter atitudes de uma mulher que conhecia Deus de verdade. Então nós, como mães, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos, queridas, ter esse entendimento de mostrar o quanto que o nosso Deus pode fazer um milagre. Embora uma mulher que não conhecia Deus no seu íntimo, porque a forma como ela se refere ao profeta dizendo teu Deus, ela estava dizendo, esse não é o meu Deus, é o teu Deus. Mas ela teve uma atitude gloriosa, uma atitude louvável. Sabe, muitas vezes nós conhecendo a palavra, sabendo o que é correto, sabendo o que é certo, nós agimos com atitudes de pessoas que não, até bem piores, de pessoas que não têm Jesus e que não respeitam o próprio Deus. Ela respeitou o Deus a qual o profeta Elias servia. Nós precisamos ter esse entendimento e ensinar nossos filhos que nós servimos um Deus de verdade. Que embora muitas vezes as situações estejam difíceis, financeiramente, muitas vezes o alimento ali acabando, mas precisamos ensinar a ter fé. Porque eu fico imaginando essa criança, esse filho dessa mulher, vendo isso, nossa, como minha mãe tem um coração lindo. Esse pouco de alimento que nós temos e ainda assim ela está distribuindo. Aquilo foi um marco. E além, não somente isso, mas houve milagre, houve salvação ali naquela casa. Porque aquilo que ela semeou, aquilo que ela compartilhou, a Bíblia menciona que houve multiplicação diante daquela atitude. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Que nós não podemos nos paralisar pelas circunstâncias, mas mostrar, porque nós servimos um Deus de verdade. Nós servimos um Deus que supre as nossas necessidades diariamente. E que o pão, sabe, que o azeite não vai faltar na nossa casa. O nosso alimento não vai faltar, porque nós cremos num Deus poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E outra atitude, outra mulher que nós podemos aprender como uma mãe abençoada foi Ana. Ana foi mãe de profeta. Ela era estéril, sofria humilhação por parte de Penina, porém foi agraciada por Deus e gerou o profeta Samuel. Muitos de nós já ouvimos falar muito acerca de Ana. Mas uma das coisas que nos chama a atenção na vida de Ana é a forma como a maternidade andava junto com a espiritualidade na vida daquela mulher. Porque a ponto de gerar um profeta, um profeta que ungiu os 2 reis em Israel, ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi. Então não foi qualquer profeta, foi um grande profeta. Então nós podemos aprender com Ana, com a vida dela, dessa mulher que inspirava a vida de Deus. A Bíblia fala, vamos ver um pouquinho aqui no contexto na vida de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz o seguinte: Ana concebeu e no tempo devido teve um filho. Lembrem que ela era estéril, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela, eu tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, que é seu marido, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer, fica até que desmame. Não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela, Senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Versículo 28. Por isso, eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver ao Senhor está entregue, e adoraram ali ao Senhor.
Então nós vemos aqui uma mãe que temia a Deus, que clamou ao Senhor. Deus ouviu a sua oração. Deus lhe concedeu um filho, e não foi qualquer criança, foi um profeta, um homem. Mas para que esse profeta pudesse ser gerado, a Bíblia fala que ela consagrou ao Senhor o seu filho. E durante toda a sua trajetória, no início, o tempo em que Samuel ficou com Ana, com certeza viu muitas e muitas atitudes, muitas reações que levaram um crescimento espiritual daquela criança, daquele filho. E nós, como mães, precisamos também ter esse coração e gerar trazer para a nossa geração profetas, homens e mulheres de Deus que serão grandemente usados pelo Senhor. O que nós aprendemos com Ana? Aprendemos que ela foi uma mulher que entendeu quem era Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender com ela é que ela tinha um coração que exulta ao Senhor. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: então Ana orou assim: meu coração exulta ao Senhor, no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana foi uma mulher, foi uma mãe que entendia a grandeza de Deus, que entendia que tudo que ela tinha, até o filho que ela tanto clamou, que foi gerado debaixo de oração, de lágrimas. Mas ela entendia que aquilo que o Senhor tinha dado para ela, ela estava devolvendo ao Senhor. Os nossos filhos, queridas, não são nossos, são do Senhor. Mas nós precisamos ter esse entendimento de devolver a Deus aquilo que Ele tem nos dado. E ela entendeu isso. Entendeu que era do Senhor, que Samuel era do Senhor, pertencia a Deus. E ela começa a ter essas atitudes. Há uma adoração que exulta ao Senhor. Ela demonstra atitude por tudo que Deus fez e fará. Temos passado alegria em nossa casa porque ela diz: exulta o meu coração. Exultar, se alegrar, ser feliz. Ela era uma mulher que era feliz por servir a um Deus verdadeiro. Será que temos passado alegria na nossa casa? A pastora André sempre costuma mencionar, né, ela sempre conta sobre o comportamento das mulheres. E ela sempre diz: mamãe feliz, todo mundo feliz. Por quê? Porque é como se o termômetro, o humor na nossa casa estivesse sendo medido pela nossa postura, pela nossa alegria. E a Bíblia fala que Ana, ela tinha essa atitude, ela exultava, ela era alegre, ela era feliz. Imagina aquela criança crescendo num lar feliz, não num lar de tristeza, não num lar de briga, de discussão, de mãe que sai gritando com os filhos, que fica falando palavras de derrota, declarando palavras de derrota sobre a vida dos seus filhos. Né? Tem aquela história até que a gente sempre costuma falar, né, comentar esse exemplo, né, que uma mãe estava lá no culto, de repente dando glória a Deus, aleluia, na hora do louvor, e a criança estava ali do lado dela. E ela começava, né, aleluia, 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 dando glória a Deus, aleluia. E o menino começava a mexer aqui, aí ela, aleluia, glória a Deus, pá, dava um cascudinho, batia a cabecinha do seu filho lá. E ela, aleluia, aleluia, pá, de vez em quando. Então, o filho saiu dali traumatizado, com dor de cabeça de tanto receber batida da mãe ali no culto. Isso demonstra que essa oscilação espiritual, nós precisamos passar essa alegria. Somos mulheres alegres, somos mulheres felizes, passar essa segurança. Outra área que nós aprendemos com essa mulher é quando ela diz que a sua força está no Senhor. Temos que passar essa alegria e também mostrar uma força que não vem de nós, mas que vem de Deus. Mesmo diante das fraquezas, mesmo diante de notícias ruins, nós precisamos nos posicionar como mães. Por que nos posicionar como mães? Pastor, eu acredito que essa responsabilidade não deve ser somente minha como mãe, mas também do meu marido. Realmente, deve ser de toda a família. Mas geralmente quem passa a maior parte do tempo com os filhos são as mães. Então nós carregamos
a essa responsabilidade de inculcar a palavra de Deus, de mostrar essa força, de mostrar que nós vamos conseguir, que tudo vai ser possível, que nós alcançaremos as vitórias em Deus. E outra área que nós podemos aprender com Ana é que ela honra e adora a Deus. No versículo 2 ela fala, a Bíblia menciona sobre isso. Temos que mostrar que em nossa casa adoramos a um Deus. Talvez você diga assim: pastora, eu não tenho me sentido essa mãe tão incrível que você está falando, como Tomás para Rebeca, que muitas vezes falhou, muitas áreas da sua vida falhou, dando mau testemunho para os seus filhos, e eu não consigo me ver como Ana. Não podemos nos sentir condenadas diante das adversidades, porque ninguém é perfeito, mas estamos caminhando para a perfeição. Então nós precisamos entender, queridas, que como mães, Deus tem confiado, sabe? A maternidade é algo sublime. Eu lembro que antes de eu ter a Rebeca, tive 2 abortos. E o quanto que aquilo para mim foi tão doloroso. Porque eu sonhava com a maternidade, eu sonhava cuidando dos meus filhos, cuidando da minha filha, do meu filho, né? Então eu clamava a Deus, eu orava ao Senhor, porque eu sonhava com o prazer de ser mãe, de gerar no meu ventre uma criança. E eu lembro que em 2009, quando foi o ano que eu engravidei, né? E Rebeca nasceu em fevereiro de 2010. Para mim, aquela alegria, aquele prazer, acompanhando a gestação, mês a mês. E quando começava a mexer, né, já no final, e todo aquele desconforto, né, no 9º mês, é um mês assim que a gente tem dificuldade para dormir, procura posição e não encontra, e passa mais a noite em claro do que dormindo. Já para as 2 últimas semanas, eu já dormia já sentado na cadeira de amamentação, para o dia, né, esperando já ela nascer. Mas assim, aquilo era tão prazeroso. Eu pensava assim: nossa, eu vejo a hora de contemplar o rosto da minha filha, de poder abraçar, de amamentar, de poder cantar, de poder orar e clamar sobre a vida dela, interceder e consagrar, porque eu sei que ela é uma menina que foi consagrada para o Senhor. E nós precisamos carregar isso, queridos, porque é algo sublime. Não pense como mãe que você não foi uma boa mãe, talvez seus filhos já estejam grandes, mas não pense nisso. Nunca é tarde para recomeçar. Profetize sobre a vida dos seus filhos, sejam eles grandes, sejam crianças. Mas nós aprendemos aqui com essas mulheres. Embora, né, Rebeca tenha falhado em muitas áreas, mas Deus cooperou e Jacó se tornou o pai, né, o líder das 12 tribos de Israel, em meio à situação, mesmo não justificando sua atitude, porque Deus poderia usar outros meios para chegar ao propósito na vida de Jacó, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mas como mãe, ela poderia ter vigiado um pouco mais, ela poderia ter sido mais temerosa, ser mais cuidadosa e não agir como agiu, né, diante da situação em que seu marido se encontrava. Mas também ter esse coração como a viúva de Sarepta, generosa, e também como Ana, ser uma mulher que clama, que adora, que está preparando, que é mãe de profetas nessa geração. Amém? Eu queria orar por você, mamãe. Eu queria que você se levantasse aí na sua casa, juntamente com seus filhos. Você que é filho, você que é marido. Queria que você orasse agora nesse momento pela vida da sua esposa, da sua mãe. E você vai profetizar sobre a vida dela nesse momento. Eu quero orar nesse momento por todas as mães. Vamos juntos levantar um clamor a Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor, Pai, esse momento, cada mãe que está nos assistindo. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida delas, Pai, um novo tempo. Pai, que nenhuma condenação, como diz a Tua palavra, está para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero declarar, Pai, que essas mães são mães vitoriosas, são mães que têm vencido o mal, são mães que têm declarado, Senhor, a vida de Deus, o temor ao Senhor em seus lares. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, um novo tempo. E se em algum momento alguma mãe tem se sentido condenada por não estar criando seus filhos ou não ter criado seus filhos,
no caminho do Senhor está se culpando, nesse momento eu quero declarar a cura no seu coração, mas eu quero declarar a bênção de Deus, eu quero declarar a manifestação do poder, da graça de Deus sobre a vida dessa mãe nesse momento, em nome de Jesus. Nós sabemos que fomos selecionadas por Ti, Jesus, para uma nova geração, para fazer toda a diferença e ensinar a nossa geração, os nossos filhos, aquilo que é correto, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu creio, sabe, queridas, que Deus está nos levantando. Vamos aproveitar, hoje é o Dia das Mães, é um momento precioso. Como é bom ser mãe, né? Como é maravilhoso ouvir: mamãe, estou com fome, né? A gente está ouvindo tanto isso esses dias: estou com fome, mãe, preciso de ajuda, mãe, me ajuda aqui. Como nós nos sentimos tão prazerosas em fazer e cumprir o nosso papel em Deus. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Seja abençoada nesse dia, seja abençoada essa semana, sua casa, sua família. Eu declaro a bênção e a prosperidade do Senhor. E que possamos a cada dia nos tornar e ser essa mãe incrível, porque nós somos mães incríveis, embora errando, embora falhando, mas estamos caminhando para alcançar a graça de Deus dia por dia. Deus abençoe sua casa, sua família, uma ótima semana, e para todas as mamães, feliz Dia das Mães. Deus abençoe.